Ô, gente, é que todo gordinho já é engraçado, né? Eu era magro, contava umas piadas, ninguém achava graça. Aí engordei, eu faço, e ri. Meu Deus me livre. Bem, queridos, eu quero primeiro começar assim dizendo que eu estou quase 12 dias hoje fora de casa, né? Já tem 12 dias, estou quase perdendo o emprego. Mas eu quero agradecer a Deus por esse ministério de louvor. Que esse ministério de louvor, ele tá me fazendo sentir-me em casa, sabe? O culto em si, a atmosfera de vocês é bom demais. Não? Que Deus derrame mesmo porção dobrada dessa graça sobre o ministério de louvor desta igreja. Também a educação e a prestabilidade do Ministério de Comunicação. Ô, gente paciente com a gente, né? É porque tem que ter paciência para trabalhar com preletor, porque é uns caras enjoados que tem preletor. Mas Deus é misericordioso, coloca vocês aí. Obrigado, intercedam por nós, tá bem? Meus amados, vamos lá. Eu recebi um convite, que eu disse sim, mas depois dessa palestra eu não sei se eles vão me querer como preletor, que é o Retiro dos Homens, que vai acontecer em setembro, né? Se eu não me engano, 2, 3 e 4 de setembro, o Retiro dos Homens, aqui. E aí eles resolveram me convidar, vai ser aí o Retiro dos Homens. Então vamos lá, mas os irmãos fiquem à vontade para me desconvidar depois da palestra, tá bem? Naturalmente, é bom avisar logo, ok? Eu escolhi esse tema para explicar para vocês RD, relacionamento discipulador. Porque o que nós queremos é impactar vidas através de relacionamento. Então, queridos, primeira coisa, nós não estamos inventando nada. Não há de nada novo debaixo da terra, já dizia o sábio no livro de Eclesiastes. Não há nada de novo. Aliás, a gente não cria nada, a gente copia tudo, né? Então, na verdade, a gente, como diz o Fabrício, nós estamos resgatar os nossos valores, os nossos princípios. E se você entender a visão de igreja multiplicadora, a visão de pequeno grupo multiplicador, apenas na perspectiva da metodologia ou para fazer a sua igreja crescer, você vai quebrar a cara. Não vai dar certo. Quando me perguntam aí assim, pastor, a igreja, o que foi que o senhor fez para a igreja crescer? Não foi o pequeno grupo. Foi investir em vidas. Impactar vidas. Então a minha pergunta para você é, você entendeu até agora que o segredo não é um programa, o segredo é ter como estilo de vida relacionamentos intencionais, relacionamento discipulador. Eu vou contar um exemplo aqui antes de lançar o vídeo, para correr o tempo, mas alguns que foram em Guarapari já ouviram esse testemunho. E agora eu tenho um casal que pode testemunhar, que foram minhas ovelhas lá em Belfort Lilás. Belfort Lilás é uma cidade que no Rio de Janeiro se chama Belfort Roxo, mas eu acho muito feio o nome, hoje eu chamo Belfort Lilás. Né? Lá em Belfort Lilás, que é o André, nosso casal de missionário, o André e a Ângela. Fiquem perto, eles não sabem aqui, foram minhas ovelhas, né? E agora estão aqui no Rio Grande do Sul com vocês. Queridos, eu fiquei 11 anos e 10 meses naquela igreja. Belfort Roxo, Belfort Lilás, é um formigueiro de gente. Na minha época, em 2004, aquele município já tinha mais de 200 mil habitantes, o bairro. Mas a minha igreja tinha menos de 200 membros. E eu peguei aquela igreja com 200 membros. Eu a entreguei com 200 membros. Eu fui um bom pastor, não fui? Acho que eu fui, né? Porque, levando em consideração os que morreram, né? Eu entreguei a igreja. Tem pastor que entra lá, pega com 100 e é capaz de deixar com 1. Eu mantive, então eu fui bom. Não foi, pastor Paulo? Não foi bom. Então foi. Queridos, nossa igreja, eu achava que ela era perfeita. Nós tínhamos boa comunhão, nós tínhamos bons eventos. Mas depois de 11 anos e 10 meses eu deixo aquela igreja. Eu lembro que eu celebrei um batismo.
E nossa igreja estava com 205 membros. Aí morreu, caiu para 180 pouco. Tinha uma assembleia, que eu fazia uma assembleia que tinha o hall de membros. E aí eu sempre procurava alguém para excluir, disciplinar, porque senão não tem graça a assembleia, né? Tem que ter um pecadinho, né? Tem que ter um pecadinho. E um dia eu celebrei o batismo, tinha 195, eu batizei 5 pessoas. Então ia passar de 200. E eu tinha 3 diáconos. Já o Messi, Edson e Aloísio. Os 3 começaram a rir e olhar um para o cara do outro, né? E eu disse: o que foi? Eles sempre andavam comigo. Eles disseram assim: vai ter assembleia mês que vem? Eu disse: não vai ter assembleia. Não tem ninguém para excluir. Não tem. Eu disse: por quê? Porque alguém vai morrer e nós não queremos morrer. Porque o senhor diz que igreja boa, igreja que o senhor dá conta de pastorear, e o senhor só pastoreia 200. Queridos, Deus não quer que nós brinquemos de ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar. Não é o objetivo de Deus. Deus tem um propósito para a minha vida. Gente, desculpa aqui, tá? Tá online, o pessoal de casa, problema aqui com o pregador, tá bom? Deus tem um propósito para a minha vida e para a sua vida. E enquanto nós não redescobrimos o propósito que Deus tem para a nossa vida, nós também recebemos o mandato soteriológico, nós recebemos o mandato da evangelização, mas nós não cumprimos o mandato cultural. E quando a gente não cumpre o mandato cultural, a gente não sabe qual é o propósito que Deus tem como filhos do reino que nós somos, para que o reino chegue ao coração de outros. Por isso, meus amados, eu quero desafiar a você nesta tarde a pensar o seguinte: minha igreja, ela não cresce porque não tem um programa de evangelismo, ou a minha igreja não cresce porque não existe relacionamento discipulador, porque não existe intencionalidade de impactar uma vida. A minha vida, ela não é suficientemente aprumada dentro do propósito de ser bênção para dentro de casa, para aqueles que estão perto da minha casa, para aqueles que estão longe da minha casa. Porque isso é que faz a diferença. Eu sou o mesmo homem, mas entendi esse propósito. O mesmo pastor que ficou 11 anos e 10 meses em Belfort hoje, é o mesmo homem que está em Tocantins, em Palmas. Literalmente. Mas agora com uma diferença. Eu consegui fazer o retorno aos princípios. E eu quero passar esse vídeo para vocês. Dá para soltar? Eles vão tentar passar um vídeo para vocês. E você prestasse a refletir sobre isso para fundamentar a nossa palestra de hoje à tarde. Vamos lá. Talvez alguns de vocês já conheçam esse vídeo. Ele é muito conhecido. É discípulos que se multiplicam, o nome do vídeo. A reprodução faz parte da vida. Desde cedo aprendemos a multiplicar. Em família, vemos os efeitos da multiplicação. Nos negócios, com dedicação e trabalho também é possível multiplicar. Multiplicar é transformar o mais em muito mais. Jesus, quando esteve aqui, multiplicou pães e peixes. E mais do que isto, ele multiplicou discípulos. A princípio eram 12. A esses 12, logo se juntaram 70, 120, 500, 3.000. E mais, muito mais. A ordem dele é a mesma hoje. Vá, ensine, batize, faça discípulos. E eles farão outros. Discípulos que se multiplicam formam uma igreja saudável. Afinal, queremos uma igreja cheia de membros ou de discípulos? Queremos a porta dos fundos aberta ou fechada? O membro espera pães e peixes. O discípulo é um pescador. O membro apoia-se no pastor. O discípulo ajuda o pastor.
O membro espera uma visita. O discípulo é um visitador. O membro quer ir para o céu. O discípulo quer ir e levar pessoas para o céu. Discípulos oram, se relacionam e cumprem a missão com novos discípulos. Tudo isso porque discípulos não apenas somam, discípulos multiplicam. Foi assim que ele fez. É assim que ele quer que façamos. É simples assim, irmãos. Mateus capítulo 5, versículo 13a e 14b, se você quiser conferir na Bíblia ou seguir no slide, diz o adjetivo que Deus dá para mim e para você. Deus não me chama pelo nome, nem chama você pelo nome. No texto bíblico ele diz que nós somos o sal da terra e somos a luz do mundo. E quando nós entendemos que somos sal para a humanidade, entendemos que somos luz para o mundo, a gente começa a redefinir ou realinhar a nossa perspectiva de estilo de vida. Quando é que eu sou luz? Quando é que eu sou sal da terra? E quando é que eu sou membro da igreja? O membro, ele espera receber, o discípulo não, ele espera servir. E quando a gente consegue construir esse conceito, a gente vai entender que Jesus exigiu de seus seguidores que eles fizessem diferença. Jesus não pediu outra coisa, senão que nós nos comportássemos como esses dois luminares. Ser sal e ser luz. Sal porque você vai temperar, porque você vai fazer a diferença. Luz porque você vai iluminar. Jesus desafia, queridos, que nós sejamos capazes de mudar um sistema, uma cultura e estabelecer o seu reino na terra. Quando eu cheguei em Palmas, eu digo que eu cheguei em Palmas, eu caí sem paraquedas. Porque era assim, eu saí de Belford Roxo rumo a Angola. E aí eu não fiquei em Angola. Entre idas e vindas, eu fui fazer promoção de missões no Tocantins. E acabei ficando no Tocantins. E aí eu comecei a evangelizar, porque eu fui programado para evangelizar. Minha formação era não para ter relacionamento, era para ser programado para fazer um programa de evangelismo. E aí quando eu chegava num lugar, eu disse assim, eu quero convidar você para ir à igreja. Cara, ninguém quer ir na sua igreja. Deixa eu dizer uma coisa para você que ninguém tem coragem de dizer. Sua igreja é chata. Porque ela só é para você. Você faz um culto para você. Não é verdade? O culto é para você, você não está nem aí. Para o que os outros gostam de música, você quer a sua música. E você é tão criqui, tão criqui, tão criqui, que até a cadeira do lado direito é sua. E você já chega para ver quem vai sentar na sua cadeira. E o culto não vai ser bom, porque você sentou na cadeira de trás, quando a sua é a cadeira da frente. Você perdeu a espiritualidade. Você percebeu como é que nós somos? Nós somos assim. E aí eu começava a chamar as pessoas para ir para a minha igreja. E aí elas começaram a dizer assim, não, olha a igreja do Senhor, é a segunda igreja batista em Palmas. Fica ali na quadra 208 Sul. É aquela verde? Não, aquela verde é a presbiteriana. Ah, então, é a igreja. É a vermelhinha? Não, ali é a Sara Nossa Terra. Sabe aquela igreja batista que só Deus sabe onde fica? Né? Geralmente não é assim, né? Então, aí, queridos, aquilo me frustrava. Eu comecei a reunir a turma, e quando eu comecei a reunir a turma, eu disse o seguinte, olha, nós precisamos fazer a diferença. E uma das coisas que a gente precisa fazer a diferença é fazermos ações não para dentro, nós vamos fazer ações para fora. Nós não vamos focar o interno, nosso foco é o externo. Nossa lagoa é lá fora, a nossa lagoa não é aqui dentro. Nenhum peixe sai do mar e diz, quero ir para o aquário. Nós precisamos repensar isso, refazer a nossa leitura. E aí, querido, foi quando surgiu a ideia, não mais de Segunda Igreja Batista, mas Cibapa, e que firmou em toda a cidade, através de relacionamentos, mas é para isso disso. Pastor, e vai chamar Cibapa? Vai. Aí eu disse assim, mas por que Cibapa? Deu uma encrenca. Porque dentro de toda igreja, querido, toda igreja batista tem uns irmãozinhos que eles têm um único ministério, o ministério da encrenca. Eles não servem para nenhum ministério. Se você acabar com a reunião da assembleia da igreja, ele vai sair da igreja, porque ele diz assim, não tem mais nada para fazer. O meu papel, o meu ministério é falar na assembleia.
Tá falando. Pastor, depois o senhor conserta, tá bom, pastor Paulo? Então, queridos, aqui não tem isso, só na minha. Na minha tinha. Aí, meus amados, eu lembrei de uma história que eu contei para os irmãos. Eu tinha 11 anos, minha mãe pediu para que eu fosse até a venda e comprasse Bombril. Eu cheguei lá e falei, seu Zeca, o senhor tem Bombril? Ele disse, tem a Solan. Eu disse, não, minha mãe pediu para eu comprar Bombril. E aí eu voltei para casa e disse, mãe, não tem Bombril. E ela disse assim, impossível. Minha mãe era literalmente descendente de portuguesa, e aí ela falou assim, não tem, impossível. E aí ela foi, vem comigo. Eu disse, não senhora, eu vou dar essa viagem toda não. Aí a senhora vai só. E ela voltou. Quando ela voltou com uma esponja, né? E aí chegou na minha cara e esfregou. E o que é isso aqui? Eu disse, mãe, é Solan, é Bombril. A palha de aço era Bombril, gente. Ok? A marca tudo. Eu disse, nossa igreja precisa ter presença relevante na sociedade. Ela precisa fazer a diferença, ela precisa ser agradável, ela precisa ser uma comunidade alternativa, ela precisa ser uma comunidade terapêutica, ela precisa ser a comunidade de amor multiplicadora de discípulos de Jesus. A igreja não foi colocada para fazer programas. A igreja não é cadeira, a igreja não é janela, a igreja não é pedra, a igreja são pessoas, porque, querido, o negócio do Senhor, pelo qual Ele morreu e ressuscitou, é gente como a gente. E a gente perde esse foco. Quando a gente perde esse foco, queridos, literalmente a gente perde a visão da grande comissão. A grande comissão é um chamado para a gente influenciar o mundo. Não é para a gente estabelecer um programa de evangelismo, mas fazer da grande comissão um estilo de vida. E sabe o que é estilo de vida? É que você não departamentaliza áreas da sua vida. Sabe aquele pedido de oração no culto de oração que a gente vai? Irmãos, eu quero pedir oração pela minha vida espiritual. Aí o outro, eu quero pedir oração pela minha vida financeira. Aí eu fico fofoca gospel, né? Quantas vidas ele tem? É pior do que gato, né? Porque vida espiritual. Quanta vida você tem? Você tem áreas na sua vida, mas você só tem uma, e essa é para glorificar o Senhor. Só uma. Você, querido, é chamado para fazer, influenciar com a nossa fé, influenciar com a nossa dedicação, influenciar com o nosso compromisso com Deus. Deus é extremamente relacional, queridos. Relacionamento é o que Deus quer. A frustração de Deus foi no dia em que Ele veio ao paraíso. E Ele gritou o nome do seu amigo, do seu companheiro. Ele gritou, Adão! E pela primeira vez ele ouviu um silêncio. Adão estava escondido dele. E quando Adão se escondeu, mas Adão sentiu saudade e disse assim, divino, estou aqui. O que você está fazendo aí atrás dessa moita? Tu pirou, moleque? É que eu não. A mulher que tu me deste, comeu e me deu. Olha a crise conjugal, né? Não vou entrar nessa era, não. Isso aí dá um polêmico. Eu quero falar, querida, dos princípios da igreja multiplicadora. E eu não quero me ater a eles, não, porque esses 5 princípios, a oração, a evangelização discipuladora, a plantação de igreja, formação de líderes, compaixão e graça, não é algo que você estabelece de uma forma metodológica e hierárquica. Isso acontece de forma cíclica, de forma sincronizada, temperada pela qualidade de crente, de discípulo que você é. Porque se eu fizer disso, eu vou departamentalizar esses princípios. Métodos mudam, mas princípios são eternos. E quando princípios são eternos, eles estão introjetados, eles estão entranhados dentro de nós, queridos. Nós vivemos isso de forma simples, porque simples é o nosso Deus e o Evangelho também.
Um pastor chegou e perguntou para mim: pastor, e como é que eu faço agora o processo da oração? E depois da oração é quanto tempo? Vai para a evangelização discipuladora. Eu disse: como? Que língua que você está falando é essa? Estou entendendo, meu filho. O processo, querido, é de resgate de uns princípios que fazem parte da nossa história como povo de Deus, amém? E quando nós vamos pensar nisso, nós vamos pensar, querido, uma pergunta, me vem na cabeça uma pergunta: estamos influenciando e fazendo a diferença em nossa geração? Responda no seu coração: você está influenciando? Ou a gente institucionalizou demais a nossa igreja? Nós focamos tanto nos programas e nos eventos da igreja, que nós perdemos, queridos, a capacidade de sermos a referência. Eu não nasci no lar evangélico. Minha mãe tinha um oratório fantástico no fundo da minha casa. Na minha casa tinha mais santos do que qualquer igreja católica. Coisas que a mãe dela tinha trago ainda de Fátima para o Brasil. Queridos, mas uma coisa era bacana. Meu pai detestava crente. Ele não suportava crente. Mas quando nós íamos viajar, ele procurava seu Aloísio e a família do seu Aloísio, porque era crente. Vamos deixar a chave da casa para o seu Aloísio. Mas por quê? Porque seu Aloísio é crente. Integridade, sabe? Caráter, verdade, a referência, sem querer, o testemunho e a forma como aquela família nos tratava, foi o processo da pré-evangelização da minha casa e da minha família. Porque evangelismo você não faz com palavras, você faz com vida na vida. Discipulado você não faz com uma revistinha. Isso é estudo bíblico. Discipulado você faz quando você tem a intenção de investir na vida do outro. Quando você sabe que aquela pessoa não pode passar anônima pela sua vida. E quando a gente pensa isso, a minha segunda pergunta é: somos conhecidos como discípulos de Jesus ou por outras nomenclaturas? Queridos, essas duas perguntas: estamos influenciando e fazendo a diferença em nossa geração? Somos conhecidos como discípulos do Senhor Jesus? Eu quero desafiar você a responder isso. Você que está em casa, você que está aqui, querido. Porque esse é o resultado da nossa grande colheita. Pastor Paulo passou um vídeo, nós trabalhamos também com as 4 estações. E era frustrante para nós, porque nós estávamos trabalhando a perspectiva de multiplicarmos o número de pequenos grupos. Eu descobri que eu estava quebrando um paradigma e estabelecendo outro. A minha vaidade era dizer assim: eu tenho 120 pequeno grupo. E o Kiko? Você tem 120 discípulos que geram discípulos? Senão você vai estabelecer um programa. E me alinhei com a minha turma toda e disse assim: gente, nós estamos querendo multiplicar pequenos grupos. E a nossa ideia não é multiplicar pequenos grupos, a nossa ideia é multiplicar os discípulos. É discípulos que geram discípulos, estrutura pede outra estrutura. Quando a gente começa a pensar isso, é o meu desafio para você. O primeiro ponto é: a evangelização discipuladora, ela requer relacionamentos intencionais. Eu preciso ter a intenção. Sabe aquela intenção que você tem quando você quer conquistar uma pessoa para você e você quer casar com ela? Eu lembro assim, né? Eu estava com já homem velho, sem casar, é chato, né? Ele só casa pela misericórdia, né? E eu, então, já estava com meus 29 anos. E minha mãe já preocupada demais. Querido, apareceu uma menininha, mais nova do que eu. Eu sempre brinco que todo pretinho gosta de uma lourinha. E eu não fugi a regra, casei com a minha. Não sou jogador de futebol, não sou milionário, mas tinha direito a uma loura. Tá bem? Então, não tem jeito, né? Vem lá. Aí, queridos. Concílio do meu amigo Samuel, pastor Samuel, que agora é meu cunhado. Fui para o concílio dele, chega lá, vi a irmã dele, mais nova do que eu, em idade,
na parede, parecia uma mensageira do rei. E aí eu olhei para ela e disse assim, vou casar com essa mulher. Vou casar. Intenção, agora eu vou ter que investir. Ok? Chamei meu colega, pastor Rogério, disse, Rogério, a irmã do Samuel, bonita, bonita. Cara, eu quero casar com ela. Ele olhou para mim e disse assim, ela não dá trela para moleque não, mas para homem velho como você, ela vai aceitar, né? Aí eu disse, não, obrigado pelo elogio, eu vou continuar investindo. Primeiro investimento, relacionamento. Cheguei, iberista, eu disse para ela assim, você não quer pregar na minha igreja? Você começa pelo espiritual, vamos pregar na minha igreja? Chamei para pregar na minha igreja. Gente, a intencionalidade determina onde você quer chegar. Impactar as pessoas de modo mais significativo, mais próximo. É preciso motivação. Vocês não vão sair daqui desse congresso Multiplica e dizer assim, encontrei, eureka, a fórmula. Você tem que ter a motivação certa, provocada pela visão certa, de ser discípulo que gera discípulos que vão gerar outros discípulos. Se você não entender isso, a motivação for um programa, é algo maior na sua frustração, mais uma frustração. Mas se você entender, queridos, qual é a motivação? Motivação que Jesus disse que nós somos a luz do mundo. Olha que beleza. Deixa eu fazer algo que a rede social critica demais porque eu faço. Eu nesse negócio de internet apanho muito, mas eu vou fazer mesmo assim porque eu acho legal. Se você apertasse a mão do seu irmão do seu lado e dizer assim, você é a luz do mundo. Pode dizer para ele, você é a luz do mundo, querido. Você é a luz do mundo. Pelo amor de Deus. Olha que coisa bacana, ninguém disse isso para você. Eu precisei vir lá do norte para mandar dizer o cara dizer para você que você é a luz do mundo. Ei, olha para mim. Você estava até com sono, acordou agora só porque o cara disse que você é a luz do mundo. Olha que coisa linda. Faz bem você saber quem você é. Significa, queridos, que nós estamos aqui para influenciar o ambiente à nossa volta. Significa que nós podemos envolver pessoas para que elas sejam modificadas no campo visual. Ela sai de uma esfera, o visual para o emocional. E nós somos a ponte, queridos, para Deus conduzir essas pessoas a um verdadeiro relacionamento com elas, com Ele. Deixa eu dizer uma coisa para você que eu tive que reaprender. Jesus disse que nós seríamos suas testemunhas, amém? Você crê nisso? Diga amém. Está lá na Bíblia. Atos capítulo 1, versículo 8. Somos testemunhas. Isso deve significar que as pessoas devem ver e sentir em nós a presença de Deus que faça sentir-se seguras quando estiver conosco. Eu comecei a aprender e dizer assim na minha vida, assim, as pessoas elas não são obrigadas a confessar Cristo Jesus como Senhor das suas vidas, mas elas são o alvo da minha influência. Ela é o alvo da sua influência. Você não pode passar por ela sem influenciar de forma significativa, a fim de que elas tenham a oportunidade de encontrar, ou ao menos de enxergar, o reino de Deus bem próximo delas. Você não pode esquecer disso. Jesus curou 10 leprosos, mas um voltou, só um voltou. Você vai encontrar tantos milagres na Bíblia. As pessoas elas não são obrigadas a reconhecer, mas elas têm o direito de ter a oportunidade dada por você de saber qual é o caminho que as leva a ter um relacionamento com Deus. E quando nós descobrimos isso, nós entendemos o que é que Paulo escreve em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Pode soltar para mim, veja que lindo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E essa vida que agora vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que assim mesmo se deu por amor a mim. E todo culto dizia isso. E ainda fazia maldade nordestina com eles. Eu dizia, belisca ele aí para ele dizer que ele está morto. Se ele reagir, é porque ele é um carnal. Belisca! Os irmãos olhavam, cara, ficou doido agora o pastor Valmir, olha lá. Querido, eu queria exemplificar para a minha igreja, de que se a sua vida não for uma vida
de sublimação para trazer a manifestação daquilo que Deus é na sua vida, então ninguém jamais enxergará Deus nesta terra. O homem que não foi visitado pela graça, ele não enxerga Deus na revelação do cosmos, ele não enxerga Deus na natureza, ele enxerga Deus na tradução de atos significativos, através de mim e de você. Por isso eu comecei a dizer assim, olha bem assim, você tem que mudar. 70% da população de Palmas é funcionário público. É muita gente. E lá tinha uma mania de disputa das igrejas. Quem iria fazer, o pastor que ia fazer a pregação antes de começar os expedientes nas secretarias. Palmas é uma réplica de Brasília. Então nós temos como se fossem as esplanadas as secretarias. E aí cada um queria me levar e eu dizia não. Um dia eu disse não, eu vou. Cheguei lá, atrasado, correndo, com a Bíblia esbaforido. O culto já tinha começado. Todos os funcionários da Secretaria de Educação estavam ali reunidos no salão. Eu encostei. E tinha um outro rapaz que estava encostado no outro parapeito e ele olhava para mim. Depois ele disse assim, com a oração: você é o pastor de fulano? Eu disse, sou. Você é pastor de fulano? Sou. Você é pastor de ciclano? Sou. Você é pastor de fulano? Eu disse, sou. Ele disse, você quer um emprego aqui também? Eu disse, não. Ele disse, pois o senhor deveria. O senhor precisa ver como é o estilo de vida das suas ovelhas aqui dentro. Olha, vocês lembram daquele filme, Aperte o Cinto que o pastor sumiu? Foi eu. Sumi! Um ano de sarrafo na igreja. Nós precisamos ter relacionamentos discipulador. E relacionamento discipulador é deixar que a manifestação da vida de Deus flua na nossa vida para que impacte outras vidas. Não com a sigla batista, com a sigla assembleia, com a sigla presbiteriana, com a sigla, mas a sigla de discípulo do Deus vivo nesta terra. É isso que faz a diferença. As pessoas são atraídas à nossa comunidade, queridos. Por isso o texto sagrado de Atos diz que os discípulos caíam na simpatia do povo. Simpatia do povo. Agora você é um crente chato de galoche. Zé encrenca. O cara do contra. O Zé cri-cri. A Miss antipatia do pedaço. O cara chega ali na porta da igreja. Reconhece você aqui. Ele olha para você e diz assim: eu quero saber. Querido, nós evangelizamos, não é com palavra, é com a nossa vida, porque a nossa vida é para o louvor e a glória do Senhor. Isso refaz a nossa mentalidade como igreja. Porque igreja é quando Jesus diz assim: derruba esse templo e eu vou reconstruí-lo. Ele está falando de gente. Quando nós entendemos esse significado, somos capazes de motivar e influenciar pessoas. E aí, queridos, nós vamos começar a ver e sentir um impacto positivo nas nossas vidas. Para aumentar esse impacto é preciso ir adiante, se tornar discipulador de pessoas que estão influenciando. E aí eu comecei a descobrir, queridos, que discipulado não é eu chegar e dizer para o irmão Aldo: eu vou discipular você. Não. Relacionamento discipulado é eu ser agradável e simpático com o irmão Aldo. Irmão Aldo, querido, eu sou lá do Tocantins, vim pegar 3 graus, 5 graus, mas o sol me perseguiu e está 28 graus. Vamos fazer uma caminhada. Eu vou caminhar com o irmão Valdo, meu discípulo hoje, assim, a gente caminha às 6 horas da manhã, e quando eu estou caminhando com ele é da área jurídica, ele começa a me falar de direito, eu começo a falar de teologia para ele, começo a falar de Bíblia, a gente se relaciona, não existe uma sentada. Vamos lá, Paulo, para minha casa, vamos jantar, leva a sua esposa, chama Mel, vamos lá. Isso é discípulo, relacionamento discipulador. Quando a gente começa a entender e compreender isso, querido, ponto 2,
Seja um discípulo, discipulador. Porque eu conheço pessoas nas igrejas que dizem assim, mas isso não é novidade para mim. Eu já sou discípulo de Jesus. Eu aceitei Jesus aos 9 anos. Eu me batizei aos 11. Eu me tornei líder dos adolescentes aos 13. Depois eu assumi a juventude. Agora eu sou presidente dos homens batistas da minha igreja. E eu ensino na escola bíblica dominical. E não perco nenhum dia, nunca faltei nenhuma escola bíblica dominical. Eu sou diácono de plantão. Não existe discípulo mais fiel do que eu. Quem é seu discípulo? Você não discipula ninguém. Ninguém olha para as suas credenciais eclesiásticas de 30 anos dinossauro. As pessoas olham para você e vê como você está disposto hoje a estender a mão, o ombro, àqueles que precisam crescer na fé e chegar à maturidade que você já tem. Ele é um bebê na fé que precisa de um pai, isso é RD. Ser um discipulador é derramar a sua vida em outras pessoas, é ajudá-las a alcançar as suas potencialidades. Queridos, o discipulado é capaz de conduzir pessoas a mudanças radicais. Radicais. Você sabe, pastor, isso é tudo da visão multiplicadora? Não, foi falar aqui o retorno dos princípios. Talvez eu não fizesse isso com tanta intencionalidade, mas no início da minha caminhada, como pastor lá em Belfort Lilás, eu fazia. Não é fantástico? Se converteu uma menina, filha de santo, que dançava em terreiro de umbanda. Ela se converteu, foi para a igreja, e aí ela disse assim, eu não sei o que é que eu vou fazer com minhas roupas lá do terreiro, não tenho coragem de fazer disso. Não, eu vou lá lhe ajudar. Fui, subi, cheguei na casa dela, era no morro, subi, cheguei lá, encontrei o marido dela, engradado de cerveja, e tomava, bebia e tudo. Falei, agora tenho que ganhar esse homem para Cristo. Como que eu vou fazer? Eu comecei a frequentar aquele morro, subir, ele era gari, chegava cansado, eu dizia, ele começava a tomar a cerveja dele, engradado de cerveja, aí eu comecei a subir com o meu engradado de Coca-Cola, 6 garrafas de 2 litros de Coca-Cola, a noite inteira, querido, era Coca-Cola e ele na cerveja, Coca-Cola na cerveja, Coca-Cola na cerveja, porque o chimarrão não descia, né, no Rio de Janeiro não rola, aí estamos aqui e tal, tô lá tomando chimarrão, chimarrão não, tomando a minha Coca-Cola. Queridos, relacionamento, eu me tornei amigo daquele camarada, o João. O João tomou a decisão dele por Jesus. Mas foram meses esperando o João chegar às 8 horas da noite do ofício dele de gari, ficando com ele até 1, 2 horas da manhã, conversando sobre política, sobre o trabalho dele, lixo. Relacionamento. João se converteu, eu batizei o João. A esposa dele, animada, se tornou uma líder eficaz na igreja. Eles conheceram Janaína. Janaína foi para o seminário, fez o curso de educação religiosa, se tornou uma líder na igreja. Eles desceram do morro, compraram uma casa grande, já lá no plano, e eles começaram a mudar de vida. Foi perguntado aqui no painel, quando termina o relacionamento? Eu saí, já faz quase 11 anos agora, vai fazer 12 anos daquele lugar, e eu continuo falando com o João e com a Janaína por telefone. Eu continuo sendo o pai. Porque o filho casa, mas ele continua seu filho. Ele gera outro filho, mas você continua sendo o pai dele. Não quebra nunca, porque relacionamentos verdadeiros são duráveis até que Deus toque a sua trombeta. E quando nós conseguimos compreender isso, nós vamos ver assim, queridos. E como foi isso, pastor? Olha que exemplo bacana, que eu quero soltar esse vídeo aí do Joelso e do Cleves. Cleves é meu discípulo, ele agora é pastor, e ele fez a mesma coisa que eu fiz com ele, ele fez com o Joelso, que era ateu, um funcionário da Receita Federal. E olha que bem bacana, solta aí.
De crente, né? Queria sondar a respeito disso. Ele vai voltar, vamos lá. Nosso contato inicial começou dessa forma. Eu resolvi buscar uma igreja de crente, né? Queria sondar a respeito disso aí, queria ver. E, na realidade, as minhas alternativas tinham se descartado tudo já, né? Do meu caminho, o que eu tracei para viver. Mas eu não sabia como ia começar, onde seria, e é interessante. Peguei uma moto uma vez, fui bater na Cibapa, já tinha muito na minha cabeça essa igreja, assim, porque eu passava lá e via gente, né? E ali foi quando eu entrei a primeira vez, assisti um culto, já para sair, o Cléber já me abordou, já deu o telefone dele, já disse que era para eu ir num pequeno grupo dele, que tinha um pequeno grupo, e eu achei meio estranho aquilo mesmo, realmente, né? Porque da casa dele, assim, e tal. Aí peguei o endereço, fui lá, tudo, observei tudo, mas eu não tinha fé ainda, e por isso até depois, outra oportunidade, eu comprei um negócio que tinha que levar, né, pro PG seguinte, lá na quinta-feira, eu comprei as verdurinhas tudo lá e tal. Aí cheguei lá de moto, buzinei, cara, tá aí as verduras, porque, né, eu dei minha palavra, eu falei que ia trazer as coisas, tá aí as coisas. E aí foi quando o Clécio falou, cara, vem do jeito que você tá, do jeito que você tiver, você vem, cara, você começa a andar com a gente. E pode deixar que essa fé vai ser gerada, Deus vai trabalhar em você. Não queira estar num ponto para poder começar, não. Vem do jeito que você está. E dali em diante começou muito naturalmente também a gente andar junto. Então essas coisas não foram feitas e aprendidas em lição, num livro, não foi aprendida em uma aula, foi aprendida no dia a dia, né? Eu não sabia que a palavra era essa, relacionamento discipulador, não sabia que ali era um discipulado, né? Mas pouco importa a palavra e o termo, o que importa é o que de fato existe. Se você de fato vive isso, se interessa pelo outro, você investe sua vida no outro, você se relaciona com o outro, você deseja o bem do outro, estar com o outro, né? Embora não chame isso de relacionamento discipulador, mas é um relacionamento discipulador. É algo que fica impregnado no DNA de vida de um cristão que passou por um relacionamento discipulador, por um discipulado saudável. Fica impregnado no DNA dele, no estilo de vida dele, também fazer discípulo, cuidar de outros e se relacionar intencionalmente com outras pessoas. O difícil realmente é escolher uma história de tudo que foi vivido nesses 8 anos já, quase. 9 já. 9 anos de convivência, né? Muito intensa com o Joel, agora com a sua família, agora com sua filha. E eu sei que foi Deus que deu esse presente, né? Pra gente, pra minha família também. A gente viveu muito junto mesmo. De ligar pra ele, tá fazendo o quê? Não sei. Não, cara, então vamos ali no supermercado, que eu vou fazer umas compras e aí você vai comigo. Então foi uma coisa assim muito do dia a dia, o tempo todo mesmo junto, né? Esses momentos que a gente esteve junto, a gente ia compartilhando a palavra, ele ia vendo como a gente vivia e muito mais do que isso, chegou ao ponto em que a gente também começou a aprender com ele, né? É gratificante demais. Eu falo que o discípulo me acrescentou muita coisa na minha vida. Acrescentou até a minha casa que eu vivo hoje. Foi porque um dia ele veio atrás e ele me desafiou. Vamos comprar junto. E hoje a gente tem essa vizinhança, essa amizade, assim, que eu creio que é para toda a vida. Ela nunca vai acabar. Quando Deus colocar as pessoas nas suas mãos, você não pode perder a oportunidade de abençoar mesmo, de entrar de cabeça, de acreditar nas pessoas. E foi muito bom viver tudo isso e eu agradeço muito a Deus por essa oportunidade de ter um amigo, dele ter me dado um amigo para o resto da vida. Eu escolhi esse testemunho dos dois, porque o Cleves é o meu discípulo. Cheguei na igreja, ele era aquele menino que estava atrás do teclado, e eu enxerguei um potencial muito grande nele. E eu disse, eu vou investir nele. Colei junto com ele, tudo que eu fazia com ele, ele fazia com o Joelso. Hoje, queridos, o Cleves é pastor, o Joelso está fazendo também faculdade teológica, é líder de um pequeno grupo, ele já multiplicou 5 pequenos grupos, ganha pessoas facilmente. E eles são tão amigos, mas tão amigos, que eles compraram a casa mesmo juntos. Sabe aquela casa, um condomínio germinado?
e derrubaram a parede do fundo para um passar pela casa do outro sem precisar ser anunciado. Um nível de relacionamento saudável que você diz assim, não, isso é impossível. Não é impossível quando você estará aliançado com o propósito que Deus estabeleceu para a sua vida. Agora, Mateus 11, versículo 29, diz que o exemplo de discipulado praticado por Jesus é o nosso modelo. Eu não vou trazer uma fórmula para você, mas eu quero dizer para você, quando Jesus diz, sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Talvez você tenha aprendido assim, pastor, eu não entendo assim a grande comissão, mas a grande comissão, querido, é discipular com a vida na vida dos outros. Se você sair daqui nessa tarde dizendo assim, não, eu entendi agora. Eu entendi de que eu sou um excelente crente, mas no meu trajeto para a igreja, todos sabem que eu sou da igreja, mas não sabem e nunca ouviram de mim nada como discípulo do Senhor. E quando a gente pensa isso como discípulo de Cristo, você começa a perceber que não há impacto. E o propósito de Deus é que você impacte a vida, que você ensine, que você ajude a crescer, que você fortaleça aquela pessoa na graça do conhecimento de Deus. Olha o que é que Paulo disse para Timóteo. Eu queria que você lesse juntos. Pode soltar para mim para ver se nós conseguimos? 2 Timóteo. Vamos ler juntos? Vamos lá? Tome os ensinamentos que você me ouviu dar na presença de muitas testemunhas e entregue-os aos cuidados de homens de confiança que sejam capazes de ensinar a outros. Você sabe que eu comecei a entrar em crise com esse versículo. Porque quando eu cheguei nesse versículo aí, eu comecei a dizer assim, Senhor, eu não entendi isso. E quando eu entendi, eu me propus a ensinar para você. Se você aprender, eu quero dizer isso para você. O processo, pastor, como é que eu me relaciono num processo de relacionamento discipulador? Primeiro passo. A pessoa ela não aceita Cristo se primeiramente ela não se converter a você. A pessoa se converte a você. Eu falei aqui ontem, hoje eu falei pela manhã que você tem o poder de ser de bênção ou de ser maldição. Você é quem decide. Você tem o poder de ser uma pedra de tropeço ou por ser uma âncora na vida da pessoa. Ela está olhando a sua vida. Tem um tempo para contar esse caso para você. Eu tinha uma ovelha muito humilde. Ela era vendedora de legumes na praça, hortaliças. E ela era uma mulher valente, uma paraibana valente, mulher peixeira. Em todo o bairro, homem e mulher temia aquela mulher. Dona Senate. Dona Senate começou a fazer parte de um grupo de mulheres e aceitou Cristo como Senhor da sua vida. Os homens da igreja começaram a fazer culto lá na casa da Dona Senate para ganhar seu João para Cristo. E eles faziam culto, não faziam PG. Mas seu João, todo culto de quinta-feira, seu João dizia assim. Nós perguntávamos, seu João, o senhor não quer entregar sua vida a Jesus? Seu João disse assim, eu estou lendo um livro. Quando eu terminar de ler esse livro, eu vou decidir se aceito Jesus ou não. Queridos, um ano. Toda quinta-feira, culto na casa do seu João. Um ano. A mesma resposta. Seu João, você não quer aceitar Jesus? Estou lendo um livro. Ele fumava, aquele fumo mesmo, como? E um palitinho de quem fuma aqui no dente, conhece assim, tá? E aquela cuspida brava. Ele dizia assim, quando eu terminar de ler o livro, eu decido se eu vou aceitar Jesus ou não. Um ano. Dia 31 de dezembro, nenhum pastor faz apelo. Vocês fazem apelo aqui, dia 31 de dezembro? Não. Fizendo o culto, encerrando para meia-noite. Seu João grita lá atrás. Não vai fazer apelo? Quem quer aceitar Jesus? Seu João, eu quero aceitar Jesus. Uma comoção. E um espírito de fofoca gospel tomou a igreja. Nós queríamos saber o tamanho do livro que o seu João estava lendo. Levou um ano. Um ano. Corremos para a casa dele. No outro dia, seu João está esperando vocês. Vocês não iam se aguentar para saber, né? Aí paramos e dissemos assim, seu João, ele disse, deixa eu contar a história.
O filho da Senate se envolveu numa encrenca num campo de futebol com o filho do traficante. O traficante viu o filho dele, que levou uma coça, foi tirar satisfação, pegou o filho da Senate pela orelha. Lembra, o Fabrício pegou ontem aqui? Toque em nós, mas não toque no nosso filho, que a gente vira uma onça, né? Um bicho. Ele pegou o garoto pela orelha e saiu arrastando o garoto pela orelha, e aquela multidão atrás, querendo ver sangue, porque o povo é assim, né? Quero ver sangue, desgraça. E ele diz assim: sua mãe é valentona, é hoje que nós vamos decidir quem é o valente do bairro. E foi e arrastou o garoto pela orelha. E chegou na porta, ele começou a gritar: valentona! Você não é a valentona do bairro? Vem aqui que nós vamos acertar as contas. E a Senate saiu, encostou no parapeito, assim, na parede, e disse assim: não, a valentona, ela morreu. Eu só sou apenas uma discípula de Jesus. E ela contava o testemunho dela na nossa igreja, queridos, dizendo assim, literalmente, seu coração: pastor, aquilo era uma luta dentro de mim, vendo meu filho pendurado pela orelha. Mas eu só pensava uma coisa: o bairro inteiro disse que teria 3, 4 meses e eu voltaria a ser a velha mulher. Mas eu queria mostrar à cidade que Jesus era o meu Senhor. E eu sabia que eu não poderia escandalizar, mesmo meu filho estando ali. E empurrei o menino para dentro. E todo mundo decepcionado, mas foi um testemunho, querido. Eu sou pastor de uma igreja que tinha 300 membros. Uma igreja que hoje, não vou dizer o número para eu não me envaidecer, mas uma igreja que quadriplicou esse número, porque as pessoas decidiram não ser membros de igreja, decidiram ser discípulos de Jesus. Seu João disse assim: querido, naquele dia eu estava no quarto, protegido, porque aquele camarada ia matar a Senate, ia me matar também. E eu me escondi. E eu disse: o Deus que mudou a vida da Senate é Deus verdadeiro. Pastor, irmãos, isso o seu João falando, a Senate era o cão. Eu dormia ao lado da Senate e rezava dezenas de Pai Nosso e Ave Maria, com medo dela me matar. A Senate não falava com minha mãe, era uma encrenca com os meus irmãos, ninguém vinha aqui em casa. A Senate era uma nova mulher. Então o Deus que mudou o coração da Senate é bem-vindo na minha vida e na minha casa. Ser discípulo do Senhor é permitir que Deus se revele na sua vida. Então as pessoas se convertem a você. Quando ela se converte a você, o segundo passo é: aí esse camarada que se converteu a você, ele se converte ao seu PGM. Ele não tem reticências, ele não hesita em ir a uma reunião de amigos seus, porque você é gente boa. E você é tão gente boa que quem é seu amigo deve ser gente boa também. Eu vou nesse grupo de amigos seus. Terceiro passo, querido. O indivíduo aí se converte à igreja, à comunidade dos discípulos de Jesus. Ele está preparadinho. A vida dele foi regada com oração, a vida dele foi regada com evangelização discipuladora, a vida dele foi regada com compaixão e graça. Você plantou semente no coração dele, agora ele vem na sua igreja. Sabe por quê? Porque ele não vem para ser apresentado. Eu não nasci no lar evangélico. Tem uma coisa, desculpe meus irmãos, vocês vão ficar ofendidos comigo? Vocês ficaram me ofendidos? Mas deixa eu dizer como usar galo, vocês têm que me amar, viu? Não fica ofendido comigo, é uma crítica santa que eu vou fazer. Mas eu não nasci no lar evangélico. Tem uma coisa que a gente sempre pensou que era gostoso, que o visitante gosta. O visitante não gosta. Eu entrava numa igreja não evangélica, porque alguém me chamava, eu sentava lá atrás. Aí uma abençoada vai lá na frente e diz assim: vamos apresentar os nossos visitantes. Visitante, visitante. Fique em pé, visitante. Ô, desgraça. E quando canta, visitante, seja bem-vindo.
Estragou tudo. Pelo amor de Deus, gente. O cara vai na igreja. Sabe como é que nós vamos escolher gente? É quando ele vem até mim. Ele vai ao meu pequeno grupo, conhece mais 10. Ele vem na nossa igreja e ele já cumprimenta. Oi, fulano. Então, ele tem intimidade com os caras, porque ele conhece os caras no pequeno grupo, são amigos dele, e igreja é um lugar de gente conhecida. Aí, querido, sim, o pastor pode fazer apelo, porque no quarto passo aí ele se converte a Jesus, sabe por quê? Porque a carta de Deus para os homens não é escrita com tinta, mas pelo sangue de Jesus. E quando nós começamos a compreender isso, a gente muda. Pastor, o senhor aprendeu isso? Não. Teve um irmão, eu não ia falar isso, mas o irmão me pediu, eu vou fazer, né? Que foi um caso que eu contei lá em Guarapari, o irmão me pediu para eu contar, vou contar, porque é conterrâneo de vocês. Para a gente ir para o final. Olha aí, solta aí a fotinho dele aí. Essa é a mulher, ela é tocantinense, é a Benilda. E o Arno. O Arno é conterrâneo de vocês, gaúcho. Gaúchão, radicalizado lá no Tocantins, sério. Ele não é como vocês, não. Agora ele é, mas antes ele não dava riso para ninguém. Ela, crente, da primeira igreja, foi para a nossa igreja, a segunda igreja, e chegou lá na igreja e disse assim para mim: Deus me mandou aqui para essa igreja, porque ele disse que é o Senhor que vai ganhar meu marido para Cristo. Eu disse, mas que Deus delatou esse? Que história é essa? Todo domingo essa mulher ficava no meu pé. Olha, meu marido é responsabilidade do Senhor, né? O Senhor que vai prestar conta com Deus. Mas querido, aquilo, terminava um culto abençoado, eu estava sorrindo, lá vinha ela. Deus falou comigo, agora é o Senhor e Deus. Eu entrava no carro, falava para a Lídia, mas essa agora? Eu sou lá Espírito Santo para convencer. E comecei a falar, brigar, queridos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus começou a falar no meu coração e Deus diz assim: você não me pediu experiência para fazer discipulado? É isso aí que eu estou lhe dando. Você não é capaz de ganhar ninguém para Cristo, porque você faz apelo, as pessoas aceitam Cristo, mas não é você que ganhou. Ganhar, quem? Pastor, ganhei tanto, ganhou nada. Não sabia mais nem evangelizar. Eu sabia pregar, pregar não é evangelizar. E as pessoas vinham na minha frente porque alguém investiu na vida delas, não foi eu. Então, se eu não sei, ao menos gerar, ao menos adotar, cuidar de alguém. Aí eu comecei a dizer essa ideia e minha esposa falou assim: ué, você não pediu filho na fé? De verdade? Ah, é verdade. Aí eu comecei a ir para a casa da Benilda. Ela mora numa chácara, gostosa, bonitona, a casa dela, né, a chácara. Eu comecei a ir lá para a chácara dela. Eu chegava lá e dizia assim: ah, Benilda, vim almoçar na sua casa. Que bom, pastor, o senhor vai falar de Jesus no Arno? Não, eu vim comer. Não vou falar de Jesus para ele. Eu não vou falar de Jesus. Eu vou comer. Ele sentava na cabeceira, eu sentava lá, daí conversava. Ele é um doutor Pardal, professor Pardal, inventor de coisa, bem cabeça de gaúcho que, né, que está no interior, inventa máquina, né? Inventa aquilo e tal, máquina para alimentar o peixe sem ele estar lá. E aí ele me explicava tudo, inventou uma máquina para depenar, limpar galinha sem precisar gastar muito tempo. E eu conversava com ele sobre tudo. Aí ele ia para a igreja, começou a ir para a igreja. Chegava na igreja lá, eu dizia: ah, não vou para a sua casa. Vou dormir na sua casa hoje. Ele vai dormir na minha casa? Claro. Vai dormir na minha casa? Vou. Já saía de casa com travesseiro, lençol e tudo no porta-malas da casa e ia para casa. Dormia do domingo para segunda-feira na casa do Arno. Tomava café da manhã, ficava batendo papo. Ele ia trabalhar, minha esposa conversando com a esposa dele, eu ia ler a Bíblia, fazer minha devocional, olhar os meninos que estavam brincando. Meu dia, Arno chegava, a gente almoçava. O Arno diz: o senhor já vai embora? Eu falei: não, vou depois do café. Depois do café? Vai pro café. Tomava o café, querido. Aí dava o horário da jantinha. Ficava para jantinha. E aí um dia eu cheguei para ele e disse assim, isso já há meses, dizia assim: Arno, já bem mentiu para ele. Eu disse: Arno, estou indo lá na sua casa almoçar. Ele: Arno, não tem comida na sua casa? Eu disse: tem, mas a sua é mais gostosa. Eu vou para lá.
Hã? Tá. Ia lá, por causa do ar. Na dinâmica da minha vida, eu passei quase um mês sem ir lá, o Arno está de plantão, na rampa da igreja, e ele disse, ficaste rico, não? Eu disse, por quê? Não foste mais pegar a boia lá em casa? Corri, fui para minha esposa e falei assim, se converteu a mim, se converteu, ok, comecei a ir para a casa dele, mas ele me deu, querido, o controle do portão principal da casa dele. Gaúcho para dar controle do portão da casa. Ah, meu amigo, pensa, esse cara, levei o pequeno grupo, pode passar a próxima, pequeno grupo para a casa do Arno, olha lá que beleza, pode soltar a próxima. Levamos ele sentado perto da Benilda fervendo de alegria pela relação discipulador que nós tínhamos. Próxima, ele começa a interagir conosco, lá ainda armadão, todo armadão, lá, alguns anos depois, quase 2 anos, olha aí Arno na igreja dando testemunho, aceitou Cristo como Senhor e Salvador, né? Que beleza, gente! Aí, esse Arno agora ri, conta piada, ri comigo, cobra minha visita, próximo, batismo dele. Descendo as águas aí com o pastor Falcão, ele como sendo batizado nas águas, querido. Deus faz coisas grandes, Deus quer me ensinar, queridos, que nós nos relacionamos para ver o reino de Deus ser implantado no coração do ser humano, amém? E por último, querido, nós impactamos vidas quando temos o fazer discípulos como estilo de vida. Eu quero dizer para vocês com Gálatas 3:8, o povo de Deus é um povo de bênção para as nações. Na verdade, afirma Paulo, essa é a boa nova, o evangelho. Algumas coisas preciosas que vocês vão poder levar dos livros aqui da Junta de Missões Mundiais, mas eu quero terminar aqui dizendo para você uma frase simples, que diz, abençoar as nações é a missão declarada de Deus. E por essa razão que ele chama seu povo à existência para ser veículo da missão do Senhor no mundo histórico das nações. Deus colocou um cara que ele não sabe que é meu discipulador, mas é uma inspiração na minha vida. Fantástico. Ele diz, sermos bênçãos a partir de onde está. Para os igrejas, o objetivo, visão desta visão multiplicadora, a visão de igreja multiplicadora. Queridos, você não precisa fazer nada, Deus já fez. Não saia daqui sem fazer uma lista de 5 peças. Seja sua mãe, seja sua filha, mesmo que seja sua prima, sua vizinha, sua colega. Investir, se ganha gente para implantar. Você entendeu isso? Pastor querido e amado, você vai querer treinar líderes, você vai querer implantar um pequeno grupo, sair daqui agora para implantar essa coisa mágica, a viver relacionamento, igreja, relacionamento de Senhor, e os coisas vão brotar como resultado com unidade. É isso que Deus quer. Amém? Vamos ficar em pé. Eu quero orar por vocês. Eu queria falar mais 1 hora, mas vocês já foram pacientes demais comigo. E eu quero orar com você. Não vou passar o outro não, queridão. Obrigadão. Queridos, você está aqui por um propósito. Sabe qual é o propósito? É de que no cenário político nós estamos vivendo uma crise enorme nacional. Mas a igreja local, a igreja do Senhor Jesus Cristo, diz Bill Hybels, é a esperança do mundo. Nossa nação será transformada não com uma reforma política,
Nossa nação, ela será restaurada quando eu e você decidirmos termos relacionamentos discipuladores. O que eu aprendi no livro de Retorno aos Princípios é de que você pode mudar o contexto dessa nação a partir da lagoa que está perto de você. A partir da área onde você está inserido. Não pense na igreja multiplicadora como estrutura. Não pense na igreja multiplicadora como pequeno grupo multiplicador. Pense na igreja multiplicadora como um chamado de Deus para você retornar ao princípio de se relacionar com Deus e se relacionar com o seu próximo, bem próximo a você. É isso que vai mudar. Isso que vai mudar o Rio Grande do Sul. Não é algo mágico, é algo intencional. Quem são as pessoas que você deve sair desse congresso dizendo: é o meu alvo de oração, é o meu alvo de relacionamento? Quem são as pessoas que Deus tem colocado no seu coração e precisam, como um arno, ser conquistado, não por religião, nem por programa, mas por uma vida que decidiu investir a vida na vida dele? Quero orar por você. Eu não vou lhe chamar à frente, não. Eu queria que nós cantássemos daí, de mãos dadas. Que você desse a mão ao seu irmão. Foi tão bonito esse cântico. Eu não sei, maestro, se a gente pode cantar. Juntos podemos cantar. Mas juntos nós podemos dar de mão dadas. Eu queria que você se ajoelhasse. Você já fez isso hoje. Foi tão lindo. Eu chorei com você. Mas eu quero que você dissesse assim, que essa é a unidade. Que juntos nós somos melhores. Juntos nós somos mais fortes. Juntos nós podemos mais. Amém? Juntos numa visão única de sermos discípulos que geram discípulos. RD. Você vai chegar para o seu pastor e dizer: pastor, eu preciso de alguém que me discipule. Pastor, eu preciso discipular alguém. Eu preciso ser cuidado. Talvez seu casamento esteja arrebentado. Talvez os seus filhos estejam, querido, literalmente rejeitando a fé. Talvez você esteja vivendo uma crise existencial, uma crise eclesiástica tão grande, uma crise familiar, e ninguém parou para perguntar para você: vai tudo bem na tua casa? Esse relacionamento discipulador. Jesus dava o ombro dele para que o discípulo amado encostasse a cabeça. Você precisa ser cuidado, mas você precisa cuidar de alguém. Deixe alguém enxugar as suas lágrimas. Por que você está fingindo que você é tão forte que dá conta de resolver os seus problemas? Ninguém dá conta. Nós precisamos uns dos outros. E se nós formos cuidadosos nesse relacionamento discipulador, nós estaremos preparados para acolher aqueles que vão chegar até nós. Por isso eu queria cantar de mão dada com você. Vamos cantar juntos com o nosso Ministério do Louvor?